Hoje a gente vai falar sobre um tema que geram algumas dúvidas, mas que algumas pessoas não conseguem dialogar muito bem sobre esse assunto, porque ele pode trazer algumas polêmicas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho e tentar entender se existe diferença entre as madrinhas. Mas antes da gente começar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Isadora, criadora de conteúdo aqui do canal, e eu vou pedir pra você se inscrever neste canal, meu amor, porque eu estou aqui, ó, suando horrores no calor infernal que está fazendo aqui para gravar esse conteúdo pra você. E vamos transformar esse canal, o canal com o maior número de dindas apaixonadas que o youtuber já viu na vida dele. E é isso, seja muito bem-vindo e vamos ao conhecimento. Bom, se você ainda não sabe, mas a gente já falou aqui nesse canal, existem as madrinhas que vão batizar os seus afilhados e a gente também tem uma parcela de madrinhas que não fazem o ritual do batismo. Isso ou porque a mãe não tem nenhuma religião e de fato não batizou a criança, mas mesmo assim fez questão de convidar a madrinha. E existem também as madrinhas que são protestantes, evangélicas, que não têm esse ritual do batismo do nascimento, né, enquanto a criança ainda é criança, mas que mesmo assim quiseram amadrinhar e apadrinhar os seus filhos. Tem sido muito frequente a gente ver uma quantidade maior de madrinhas para um mesmo afilhado. Isso acontece por vários motivos, tá? Primeiro, a Igreja Católica ela veio se remodelando, né, ao longo dos anos e apareceu então a figura da madrinha de consagração. Então antes, né, quando surgiu esse ritual do batismo e que havia o amadrinhamento e apadrinhamento, a gente só tinha a presença de uma única madrinha e de um único padrinho, que hoje são conhecidos como madrinha de vela, madrinha de batismo, enfim. E, de fato, foram os que primeiro apareceram na história do amadrinhamento. Então, a madrinha de consagração, ela veio para representar, dentro da Igreja Católica, a figura, né, de Maria. Então, ela tem uma associação com a figura de Maria, enquanto a madrinha de batismo, ela tem uma associação com o ritual do batismo. Mas, mesmo assim, não há uma diferença muito clara de atuação e de papéis dessas madrinhas. Ambas vão ter a representação de segunda mãe e ambas vão guiar os seus afilhados dentro do Evangelho. Isso dentro de uma concepção mais religiosa. Além disso, ainda dentro da Igreja Católica, existe um período em que se chama de confirmação do batismo, que é a crisma. E na crisma, quando normalmente acontece ali na fase da adolescência, esse afilhado, esse crismando, ele tem a possibilidade de convidar uma outra pessoa para ser madrinha, que não necessariamente era a sua madrinha de batismo, né? A madrinha que foi escolhida pelos pais. Então pode aparecer também a figura da terceira madrinha. Fora da Igreja Católica, e a gente pensando em outras formas que podem vir esse amadrinhamento, esse apadrinhamento, né? No caso dos protestantes, evangélicos e de pessoas que não têm religião, a gente acaba encontrando também a presença de duas madrinhas, mesmo que não tenha esse ritual do batismo. Enfim, tem sido cada vez mais frequente o aparecimento de mais de uma madrinha para o mesmo afilhado. E isso pode gerar alguns conflitos se essas duas pessoas não estiverem preparadas para compartilharem esse papel. Então a primeira coisa que pode acontecer é esse entendimento de que há uma hierarquia na relação dessas madrinhas. E aí pensando muito mais na Igreja Católica, que acaba pontuando esses momentos e essas diferenças entre as madrinhas. Porque se para os evangélicos que não vão ter esse ritual, né, do batismo no nascimento, a gente não tem por que dar nomes diferentes a essas madrinhas, então elas são só madrinhas. Mas no caso da Igreja Católica, acaba tendo uma nomenclatura diferente. E aí, por causa disso, por causa dessas nomenclaturas diferentes, e aí aparecendo a terceira figura da madrinha de crisma, pode acontecer que essas pessoas entendam que há uma relação de hierarquia. Então, uma veio primeiro, uma é mais importante, uma tem um significado maior, uma tem uma função maior. Só que a ideia aqui do canal é que a gente desconstrua um pouco esse entendimento de que existe uma importância maior ou que existe uma hierarquia nessa relação. É claro que veio em momentos diferentes o papel dessa madrinha dentro da Igreja Católica, mas quando a gente vai refletir mais profundamente
sobre qual é o verdadeiro papel dessas madrinhas, a gente vai verificar que não tem diferença e que os pais que escolheram essas madrinhas esperam que ambas consigam exercer esse papel de madrinha para o filho deles. Cada uma vai ter o seu espaço e cada uma vai ter a sua importância na vida do afilhado. Outra questão que pode acontecer é uma certa competição. E aí essa competição, principalmente associada com esse entendimento de que há uma importância diferente, ou porque quer assumir um papel diferente pro afilhado e quer ser a madrinha mais querida, quer ser a madrinha que participa mais, quer ser a madrinha que dá os melhores presentes, quer ser a madrinha que o afilhado gosta mais, enfim. E aí acaba gerando uma competição na relação dessas duas madrinhas. Então a competição, ela também é um sentimento importante para que a gente se motive a dar o nosso melhor e a de fato explorar as nossas melhores qualidades para demonstrar uma boa execução naquilo que a gente está se prestando a fazer, mas a competição em excesso, ela também pode ser negativa. E aí, pensando que tem uma criança envolvida nessa competição, pode ser que hajam reflexos ruins também para essa criança por causa da competição entre as madrinhas. Então eu acho muito importante esse processo de autoconhecimento para as madrinhas, para que a gente consiga entender as nossas qualidades, os nossos probleminhas que a gente precisa desenvolver melhor para a gente conseguir lidar com os nossos afilhados. E aí, principalmente pensando no tema da nossa conversa de hoje, ver como que você lida com a sua competição. É importante você entender o que essa competição está te trazendo. Porque se ela estiver te trazendo uma necessidade muito grande de se mostrar superior para a outra madrinha, eu acho que é melhor a gente repensar e trabalhar essa competição para que ela não atrapalhe a nossa relação com os familiares e com o nosso afilhado. Uma outra coisa que pode aparecer é o ciúme, no sentido de o meu afilhado tá curtindo mais de brincar com a outra madrinha do que comigo. Fiquei sabendo que o meu afilhado fala mais no telefone com a outra madrinha e não fala muito comigo. Eu tô vendo que ela deu um presente iradíssimo pro meu afilhado, mas eu não tenho R$1 para dar um presente parecido. Cara, eu acho assim que é uma bomba prestes a explodir. Por quê? Pode acontecer briga entre as madrinhas, pode acontecer dessa madrinha se sentir desconfortável com vocês e com seus comentários e querer se afastar, né, da relação com o afilhado e com os familiares. Pode ser que você brigue com a sua comadre, porque a sua comadre pode perceber que você está sendo uma pessoa inconveniente, que você está se deixando levar por esses sentimentos e está trazendo sentimentos ruins para a relação de vocês. Enfim, isso pode ter consequências ruins na relação de vocês. Então a gente precisa refletir sobre isso. Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai fazer uma avaliação, tá? A primeira avaliação vai envolver sobre as suas qualidades. Então você vai colocar lá no papel quais são as suas qualidades que podem te ajudar a se relacionar com o seu afilhado. Então eu vou te dar alguns exemplos. Eu sou muito divertida, brincalhona, tenho muita paciência, tenho muita vontade de aprender. Enfim, coloca aí algumas qualidades que você acha que podem te ajudar na sua relação com o seu afilhado e depois do lado você coloca quais são as coisas que você acredita que você precisa melhorar para ter uma boa relação com o seu afilhado. Feito isso, você vai colocar no papel o seguinte: o que esses sentimentos, o que essas situações estão me causando? E depois que você responder a essas questões lá no seu papel, você vai avaliar as respostas que você colocou e você vai criar estratégias para que você lide melhor com a situação, para que você explore mais o seu lado positivo e para que você explore o desenvolvimento do seu lado que tem que ser melhor desenvolvido. A gente se vê num próximo vídeo pra gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!